Você já percebeu como hoje em dia quem não se expõe parece estranho? Como se existisse uma regra invisível dizendo que a gente precisa explicar tudo. Onde estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo, o que estamos sentindo, o que a gente está planejando. E quando você não faz isso, as pessoas estranham, questionam, às vezes até se afastam. Já aconteceu com você? Você fica mais quieta, mais reservada e alguém solta: tá tudo bem? Você tá estranha? Por que você não fala nada? E você nem tá mal, você só tá vivendo. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre isso com calma, sobre como a gente deixou de normalizar a privacidade, sobre o direito de não se expor e sobre como isso não tem nada a ver com frieza, mas tem muito a ver com maturidade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thalita. Esse canal é um espaço onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, livros e coisas da vida, do jeito que são, sem fórmula mágica. E se esse tipo de conversa te faz bem, fica à vontade para se inscrever. Se esse vídeo te ajudar em algum nível, deixa uma curtida. Isso ajuda o canal a continuar existindo. A gente vive numa época em que tudo vira conteúdo. Momentos simples, dores profundas, decisões importantes. Existe uma pressão silenciosa para estar sempre acessível, disponível, explicável, como se a nossa vida precisasse estar em vitrine. E aos poucos, sem perceber, muita gente começa a sentir culpa por simplesmente querer viver em paz. Culpa por não postar, culpa por não responder na hora, culpa por não querer falar. Mas querer uma vida mais reservada não é um problema. No vídeo anterior eu falei sobre escolhas silenciosas, sobre não anunciar tudo, sobre não buscar validação o tempo inteiro. E uma coisa puxa a outra, porque não existe escolha silenciosa sem privacidade. Se todo mundo tem acesso ao seu processo, fica muito difícil sustentar uma decisão até o fim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou como algumas pessoas se incomodam mais com o seu silêncio do que com o que você disse? Às vezes não é curiosidade, é desconforto. O silêncio do outro incomoda quem não consegue ficar bem consigo mesmo. Sabe, aquelas pessoas que precisam de barulho, aquelas pessoas que precisam sempre de um movimento, de uma distração. E quando você escolhe não se expor, você meio que quebra um acordo social não verbal. Um acordo de que todo mundo deve se mostrar o tempo todo. E aí surgem as interpretações, né? Ah, tá se achando, tá distante, tá fria. Quando na verdade você só está mais inteira. Existe uma confusão muito comum, porque ser reservado não é o mesmo que se fechar para todo mundo. Não é rejeitar as pessoas e ficar completamente inacessível. É entender que nem todo mundo precisa saber tudo sobre você. Tem coisas que ainda estão em construção e tudo que está em construção precisa de cuidado. Quando você se expõe cedo demais, opiniões entram antes da hora, expectativas se misturam, as projeções caem em cima do que ainda é frágil. E sem perceber, você começa a duvidar do que estava firme dentro de você. E aqui entra algo importante: aprender a dizer não sem culpa. Está tudo bem não querer falar sobre um assunto, está tudo bem não se explicar, está tudo bem não dividir algo que ainda é seu. Você não precisa de plateia para tudo, porque tudo tem um custo e a exposição excessiva também tem um custo. Quanto mais você se expõe sem critério, mais você se fragmenta, porque você começa a viver sob o olhar do outro, começa a ajustar decisões para agradar. Você começa a editar sua própria vida. E aí surge um tipo de cansaço que é difícil de explicar, porque ele não é falta de energia, ele é excesso.
de acesso. Gente demais opinando, gente sabendo demais, entrando onde não foi convidado. Tem um trecho do livro O Poder do Agora que fala muito sobre isso, quando ele fala do barulho mental e da necessidade de recolhimento. Às vezes o que a gente chama de isolamento é só um retorno para si. E agora eu quero deixar uma reflexão para você. Talvez o que esteja acontecendo de fato com você não seja um afastamento, talvez seja um tipo de ajuste. Um ajuste de quem pode entrar enquanto você ainda está se tornando. Você não precisa se forçar a ser mais aberta, mais aberto do que consegue. Você não precisa ser acessível o tempo inteiro. Não precisa explicar tudo agora. Você pode aceitar o seu ritmo, o seu tempo, o seu jeito de existir. Porque se preservar também é uma forma de amor próprio. E talvez a pergunta não seja por que as pessoas estão fazendo isso, mas sim quem ainda merece acesso a você nesse momento da vida.